Levanta, 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 e seja a mulher mais que chame. Levanta, 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 e seja a mulher mais que chame. A mulher mais que chama, ela canta, adora e ora. A mulher mais que chama, ela é linda de dentro pra fora. É de Deus, é de fé, é virtuosa, é abençoada, é vitoriosa. Teu valor muito excede de finas joias. É de Deus, é de fé, é virtuosa, é abençoada, é vitoriosa. Teu valor muito excede de finas joias. Olá, muito bom dia, graças a Deus, e um bom dia com muita alegria. Depois de uns dias aí parado, né, eu não estava aqui, tive que fazer uma pequena viagem. Porque a gente não é de ferro, nós temos que descansar também um pouquinho, né, passear um pouco, faz bem para a cabeça. Mas graças a Deus estamos de volta e aqui no programa Mulheres que Vencem, em nome do Senhor Jesus. E dessa vez a mensagem que eu tenho para deixar para você é uma mensagem que eu amo muito, de que eu gosto de estar passando para as pessoas, porque é uma mensagem que fortalece a gente, que nos levanta. É lá onde o Senhor lhe diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se Deus ele fica alegre quando nós temos força, então nós temos que lutar para continuar forte. E como é que nós vamos continuar forte? Quando nós edificamos a nossa vida na palavra do Senhor. Se nós estamos edificados na palavra, na rocha, nós sempre seremos fortes. E sendo forte, alegra o coração de Deus. E não tem nada melhor que alegrar o coração do Senhor. Ele é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cuida de nós, o Criador, o grande eu sou. Temos que lutar para sempre alegrar ao Senhor. Por isso eu digo, mulher, nunca desanima, nunca retroceda, nunca volte atrás. Continue na tua luta, continue aí na perseverança, porque com certeza você lutando, você perseverando, Deus vai te ajudar. Ele ajuda todo aquele que esforça. No nosso quadro, nós temos aqui a pastora Isanil, mais o pastor Antônio Ferreira Barbosa, onde eles, aqui no quadro da Sola Escritura, estiveram falando sobre os pilares que fundamentam a Sola Escritura. Vamos conferir aí. Bom dia! Olha nós aqui novamente no quadro Sola Escritura. E usar sempre aquela palavrinha-chave, o prazer inenarrável. Hoje nós temos aqui um amigo, inclusive um amigo de seminário há muito tempo, pastor Antônio Ferreira Barbosa, bacharel em teologia, exegético também. E congrega na Igreja Batista Independente Ebenezer. Bom dia, pastor Antônio. Bom dia, pastora Eusani. Bom dia a todos os nossos telespectadores. A paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui. Que bom revermos, né, pastor? O prazer é todo meu. Ah, que beijo. Então vamos lá. Nós vamos diretamente à pergunta, porque às vezes as pessoas falam assim, pastora, dá um toquezinho, uma pinceladinha, pastor Antônio, sobre Sola Escritura. Hoje nós vamos dar uma aprofundadinha nas suas fundamentações, né? Para não ficar falando só de sola, tá bom? Pastor Antônio, a primeira pergunta sobre a Sola Escritura. Quais são os pilares que as fundamentam o Sola Escritura, pastor Antônio? Uma pergunta muito interessante, né, e importante para a gente poder esclarecer. Sola Escritura é um dos conceitos, um dos 5 pilares que resultaram do movimento da Reforma. Né? Lá do começo, né? Isso, depois que começou em 1517 com Martim Lutero e até 1600 e pouco por aí, e finalizando no Concílio de Dort e por fim na Confissão de Fé de Westminster, ficou decidido que a fé cristã, a ortodoxia cristã se basearia e se fundamentaria em cima das 5 solas, que é a Sola Escritura, que quer dizer, só as escrituras, sola fide, somente a fé,
Sola gratia, somente a graça. Sola Cristo, somente Cristo, e sola Deo glória, quer dizer, só a Deus toda a glória. E então a sola escritura, quer dizer, somente as escrituras, né? Isso. Essa é a definição mais clara. Do sola escritura. Isso. Mas quando o senhor fala assim, ortodoxamente, da doutrina cristã, o que a sola escritura fundamenta? No quê? Isso. Quando eu digo que a ortodoxia da doutrina cristã, ou seja, as doutrinas fundamentais, aquelas que são imutáveis, são como os alicerces de um prédio, né? Essas doutrinas, esses fundamentos da reforma, eles jamais serão mudados, porque ficou decidido, depois do último concílio da Confissão de Westminster, que esses fundamentos estabelecem as doutrinas cristãs. Por exemplo, sola escritura. A escritura é o fundamento da fé cristã. Quando eu digo sola escritura, estou dizendo que a minha fé, a nossa fé está fundamentada somente nas escrituras. Ou seja, solando diretamente nas escrituras, no trono da graça de Deus. Corretamente. Então nós não seguimos a tradição, nós seguimos as escrituras, né? Tudo que nós conhecemos de Deus, da fé, de Jesus, do pecado, da salvação, do juízo final, da glória futura dos salvos, tudo que nós conhecemos e cremos está fundamentado nas Escrituras. Nós não aceitamos nenhum tipo de revelação ou tradição extra-bíblica. Isso significa sola escritura. Nossa, que maravilha. Nada de linha de pensamento, nada do que eu pensei, eu entendi, ou eu conheci, ou talvez ler um texto, faz a interpretação do texto. A Bíblia não é para ser interpretada, né, pastor? Então vamos lá. Tem alguma coisa a acrescentar sobre a sola escritura? Sim. Ou tudo bem? Não, vamos acrescentar. O importante é saber que quando nós falamos que a escritura é o fundamento da fé cristã, isso é porque a própria escritura dá testemunho de si mesmo. Eu gostaria de ler um versículo aqui Pode em ler, 2 rapidinho, Pedro. por favor. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Olha só que tremendo esse texto, ó. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, inspirados ou impelidos pelo Espírito Santo. Então esse texto aqui é um texto-chave, que é a própria Bíblia dando testemunho de si mesmo, falando da sua inspiração. E acrescentando, para concluir essa parte, a sola escritura, que é o fundamento da fé cristã, além desse ponto de partida, que é a inspiração das Escrituras, ou seja, inspiração é o mesmo que ser soprado. Deus soprou, ou seja, Deus inspirou. Assim como Deus lá no Éden fez o homem do barro e soprou no homem a vida, Deus também soprou o seu Espírito, a sua palavra na mente dos escritores que ele usou, os homens que ele usou no passado, no Velho Testamento, para que escrevessem as Escrituras. Eles não são autores, são escritores. O autor Boa é Deus. fala. O autor é Deus e os que Deus soprou o conhecimento, a sabedoria, são os escritores da Bíblia. Isso. E então, esse é o primeiro fundamento da sola escritura. Ela é inspirada por Deus. Segundo, nós cremos que as Escrituras, por serem inspiradas por Deus, são inerrantes. Não há erro nas Escrituras, porque Deus não erra. A palavra de Deus também não contém erro. As Escrituras são inerrantes, né? Esses são os fundamentos da nossa ortodoxia cristã. Um outro ponto importante é a infalibilidade das Escrituras. As Escrituras são infalíveis. Sim. Né? Veja que é um desdobramento. Primeiro, ela é inspirada. Como inspirada, ela é inerrante. E como inerrante, ela é infalível. Ah, não tem como. E como ela é infalível, ela também é confiável. E, por fim, com tudo isso, ela se torna suficiente. Veja que coisa maravilhosa, né? O desdobramento da palavra de Deus. Deus inspira. Isso. E como inspira, ela é inerrante. Se ela é inerrante, ela é infalível. Se ela é infalível, ela é confiável. E se ela é confiável, então ela é suficiente. Não resta mais nada. Colocação boa. Deus inspira. Agora, quando eu, pastor, ou o obreiro, ele inspira a vontade, os seus desejos próprios, as suas necessidades intrínsecas, né, pastor? Aí ela não é inerrante. Aí já é a sua vontade, não é a própria vontade, o sopro de Deus. Amém? Alguma coisa ou vamos para a segunda pergunta?
Só confirmando que as Escrituras, elas caminham junto com o Espírito Santo. O Espírito de Deus, que é o responsável por inspirar as Escrituras, ele jamais faz ou age de qualquer forma fora do que ele escreveu. A ação do Espírito Santo é intrínseca e é unida com a Sagrada Escritura, a palavra que ele inspirou, e é o responsável por fazer e velar por ela e pelo seu cumprimento. É muito sério, né, pastor? Então vamos lá para a segunda pergunta, pastor Antônio, tudo bem? Tudo bem, né? vamos lá. Então vamos lá. Você que fez a segunda pergunta, pastor Ilzani, eu não gostaria que citasse meu nome, mas eu sei que você está ligadinho conosco, né? Você está aí ligado nesse sábado maravilhoso, nesse horário aí, né? Vai lá para a sua pergunta, que é a segunda aqui. Pastor Antônio, diante das realidades vividas nas igrejas, pode-se afirmar que as Escrituras estão se afastando das verdades das Escrituras? Que pergunta, hein? Afirmar que as igrejas estão se afastando Das verdades. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, Das verdades das Escrituras. Muito interessante, boa essa pergunta. Veja que você perguntou se diante das realidades vividas nas igrejas, pode-se afirmar que as igrejas estão se afastando da verdade da Escritura. Para responder essa pergunta, eu preciso esclarecer aos nossos queridos telespectadores o que é a igreja aqui nesse O que contexto. a pessoa perguntou, fala, se ela não quis citar o nome, mas não só para ela, como para todos nós. Porque aqui ela perguntou se as igrejas estão. Então, para responder, eu tenho que definir aqui o que é a igreja. Isso. Né? Então, vamos lá, rapidamente. Se a pessoa quer saber se a igreja tratada aqui nessa pergunta, ela é o organismo vivo, que a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Isso. E Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, este é o organismo vivo. E como organismo vivo, como corpo de Cristo, ela jamais se afasta da verdade. Olha só que interessante. Esta igreja, que é o corpo de Cristo, que é invisível, ela é composta por todos os milhares de crentes, por todos os tempos, sobre toda a terra, que são invisíveis. Somente o Espírito Santo sabe quem são esses eleitos de Deus. Eles compõem a igreja de Cristo. Esta igreja, organismo vivo, ela jamais se corrompe, jamais se afasta de Deus. Agora, se a igreja que estivermos falando for instituição de CNPJ, Isso. se for um ajuntamento de pessoas... O templo, né? Vamos lá, CNPJ, templo. Uma instituição... Então, neste caso, é uma instituição terrena, neste caso, esta igreja sim, esta igreja se afasta, esta igreja pode se apostatar da fé, esta igreja se afasta das verdades, que é a pergunta que ela fez. Está se afastando das verdades da Escritura? Sim. Eu quero só reafirmar o seguinte, que esta igreja que está se afastando, isso não está acontecendo por acaso, porque... Nós não falamos no bloco anterior que a Bíblia ela é infalível? Sim. Então, as profecias bíblicas que tratam desse respeito, a respeito da apostasia, do afastamento da verdade, elas vão se cumprir, porque a palavra de Deus cumpre. Então, o fato da igreja hoje, essa instituição, ela está se afastando da verdade, da palavra de Deus, é porque ela é falível. É infalível e se afasta. Veja bem. Quando o senhor falou aí, pastor Antônio, a igreja é uma coisa. Igreja, porque nós somos igreja. Isso, corretamente. Né? Então, como o senhor está falando, nós não podemos misturar templo, ou organismo vivo, como assim o senhor coloca, como igreja. A igreja, Jesus, palavra, corpo de Cristo. Igreja, eu. Agora, não é a igreja que está se afastando. Eu, igreja, no altar, né? No altar. Então, o que eu posso? Eu me afasto dos conhecimentos bíblicos, eu me aproximo dos conhecimentos necessários para que eu possa desenvolver o meu querer, né? O que acontece? Ela é infalível, a Bíblia. Quando eu me coloco como igreja no altar, igreja, não a igreja, igreja, com as minhas próprias necessidades, com meus próprios interesses, automaticamente eu estou me afastando. Aí você fala assim, mas as igrejas estão se afastando, o amor vai se esfriar, a igreja... Calma, vamos chegar lá ainda, né, pastor Antônio? Quando fala que, diante das realidades vividas nas igrejas, pode-se afirmar que as igrejas estão se afastando das verdades, né?
Veja bem, isso. Mas só temos um minutinho, vamos fechar aí. Alguma colocação, Só pastor Antônio? reafirmando o seguinte, que esse afastamento é resultado dos movimentos humanistas, né? Das doutrinas de homens, como, por exemplo, o materialismo, o existencialismo, triunfalismo e antropocentrismo. Ou seja, o foco agora não é Cristo, o foco agora é o homem no centro. Então, esse evangelho diluído não é o evangelho das Escrituras. Tá, nós encerramos aqui agora. Se ficou alguma dúvida, pergunta no outro quadro. E vamos para o intervalo, voltamos já já. A importância da HIT está na capacidade de se comunicar com todo o mercado gospel, munida de credibilidade e coerência em toda a sua programação. São 24 horas de programação de conteúdos jornalísticos, entretenimento, fé, infantil e variedades. Na correria do mundo moderno, muitas vezes nos afastam da igreja. Pensando nisso, a HIT leva os cultos da Igreja da Graça até você. Muitas brincadeiras, músicas e muitas risadas. Ingredientes de sucesso no programa Zig Zag Show. Quer preparar um prato diferente para o almoço? Quem sabe até lucrar com as receitas. Aprenda tudo isso com Isabel de Carvalho no programa Saboroso. Os melhores clipes da música gospel nacional e internacional você vê no Clipe Hit. Momentos preciosos com Deus é o que precisamos. Receba uma palavra de fé que o ajudará a entender o que o Senhor tem para a sua vida. Recado do Coração de Deus com Andréa Rocha. Foi gol? Estava impedido? Quem foi o craque da rodada? O Hit Esportes debate tudo o que foi notícia no mundo esportivo. As suas tardes ficam bem animadas com informações, curiosidades e bate-papo com Jaqueline Stefano em nosso programa. Você sempre muito bem informado durante todo o dia. O jornalismo mostra os fatos que acontecem. A cada hora cheia, uma nova edição. Denise Luque entrevista profissionais das mais variadas especialidades nas áreas de saúde e direito para esclarecer todas as suas dúvidas. Consulta o doutor. Para ajudar no seu entendimento bíblico e de outros assuntos espirituais, o missionário R.R. Soares preparou o Curso Fé. A vida no campo em destaque. Novidades, tecnologia, criação e inovação. Revista do Campo explora o mundo do agronegócio com Dimas Augusto. As principais notícias do Brasil e do mundo com a apresentação de Alexandre Giaqueto, Jornal das 22. Se você é uma pessoa curiosa e gosta de assuntos polêmicos, não pode ficar de fora dos debates promovidos pelo programa Vejam Só com Weber Cocarelli. Os bastidores da gravadora Graça Music na sua televisão. Os lançamentos, as produções, tudo o que acontece você fica sabendo antes no Graça Music na TV. Apresentação Gabi Oikawa. Tudo o que foi notícia durante a semana, abordado de maneira inteligente e bem-humorada. Fatos em Foco, uma revista eletrônica com a apresentação de João Ruti. Conheça um pouco mais sobre a vida e ministério dos convidados de Daniele Rizzuti no programa Noite com os Adoradores de Deus. Sempre ao meio-dia, receba o alimento da alma no programa Fala Amigo, com o missionário R.R. Soares. Olha aqui nós de volta, aproveitou esse intervalo. Gostoso, né? Pegou o seu... Senta aí, não muda de canal, que depois que termina esse quadro, tem outros quadros maravilhosos. Mas vamos rapidinho aqui, pastor Antônio, para outra pergunta. O que pode ser feito para que as igrejas evangélicas voltem a pregar os fundamentos elementares da salvação? Bem curtinha. Olha, se é para a igreja evangélica voltar a pregar os fundamentos elementares, é porque ela saiu do rumo. Então, se ela saiu do rumo, ela precisa voltar. Eu quero citar um exemplo rápido. No Velho Testamento, os profetas de Deus, se você observar o Velho Testamento, todos eles foram fiéis à mensagem que receberam. Eles pregaram a mensagem do arrependimento.
No Novo Testamento, João o Batista, ele apareceu no deserto pregando o arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos, raça de víbora. Quando Jesus começou a pregar, a primeira pregação dele, registrada em Marcos, foi: arrependei-vos. Quando Jesus foi assunto ao céu e veio o Espírito Santo no Pentecoste, a primeira mensagem de Pedro foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Logo vem Paulo dizendo assim: Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, ordena a todos os homens, em toda parte, que se arrependa. O que eu quero dizer com isso? Paulo escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 4, de 1 a 12, ele falou: Timóteo, pregue a palavra. O que a igreja tem que fazer é voltar a pregar a palavra. Os pregadores, os pastores, os ministros deixaram de pregar o Evangelho. Simplesmente arrependam-se e voltem-se para a palavra de Deus, para nós resgatarmos a centralidade do Evangelho, que é Cristo. É só começar a pregar o que Cristo mandou pregar. Parar de falar as doutrinas de homens que eles estão falando e pregar a palavra de Deus. A exemplo dos profetas e dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus. Inclusive o pastor Jaime de Amorim, esses dias, estava falando muito sobre isso. A palavra, prega a palavra, não tenham medo, não sinta-se inseguro, porque na verdade a ministração significa só arrependei-vos. Não dá para explicar aqui agora no original o que significa arrependei-vos, significa dar uma reviravolta, volta para trás, começa lá. Não dá para explicar aqui porque o tempo é curto. E o pastor Jaime, missionário R.R. Soares, bate muito sobre isso aí. Mas o nosso tempo é curto, não dá tempo. Vamos para a quarta pergunta, pastor Antônio. Vamos lá. A Bíblia, olha que pergunta séria, você da Espanha que perguntou. A Bíblia, ela está obsoleta diante de enormes mudanças que a igreja vem sofrendo? Olha, essa pergunta é tremenda. Tremenda. Se nós tivéssemos aqui um dia para debater sobre essa pergunta. Olha só, a Bíblia está obsoleta diante de enormes mudanças que a igreja vem sofrendo? Sabe, essas mudanças são mudanças para pior. Porque se nós formos fazer aqui uma comparação entre a Bíblia e as mudanças, porque achar que a Bíblia está obsoleta, veja só, as mudanças que a igreja apóstata está seguindo são mudanças para pior. Por que está acontecendo isso? Justamente porque abandonou as Escrituras, né? E a igreja abraçou um outro evangelho. Está escrito em Gálatas: se descer do céu um anjo de Deus e querer anunciar outro evangelho, considera amaldiçoado. A igreja que está fora da palavra, fora do evangelho, é porque abraçou um outro evangelho. Aí diz que a Bíblia é obsoleta. Isso. E olha só, obsoleto, eu vou dizer para você o que é obsoleto. Obsoleto é a mercadologia dos evangélicos, essa fé mercadológica que está por aí. Obsoleto é esse evangelho diluído da autoajuda. Obsoleto é essa efervescência religiosa de superstição, dos amuletos, do patuás, das relíquias. Isso é obsoleto. Obsoleto é o evangelho, os evangélicos de alma católica no Brasil, né, tomada pelo pragmatismo gospel falido. Hoje é só campanhas, é só pragmatismo, métodos para desenvolver a fé. Agora, a Bíblia está de lado. Então, obsoleto é esse pragmatismo que estão pregando por aí. A Bíblia não mudou. A palavra de Deus não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele falou em Mateus 24:35, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Isso, quando o pastor Antônio está falando de campanha, ele não está referido a metodologia, a praticidade do teu trabalho evangelístico, não. Porque Jesus também pegou e cuspiu do lodo, né? Isso, campanha. Né? Ele não está falando você que tem isso aí, não. Criam coisas que não tem nada a ver, absolutismo dentro da igreja. Mas tá bom, alguma coisinha a acrescentar? Temos alguns minutos aí rapidinho, não? Tá terminando. Vamos lá, pastor Antônio, só um segundinho para poder acrescentar alguma coisa. Só reafirmando que a Bíblia Sagrada não está obsoleta. Obsoleto é o comportamento do homem longe de Deus. Isso. Então, eu espero que as pessoas que estiverem nos ouvindo pensem sobre isso. Qualquer dilema na sua vida, qualquer conflito ou qualquer crise existencial é falta de Deus, é ausência de Deus. Volte-se para Deus e o Senhor é poderoso para curar e restaurar. Obsoleta quando você não conhece, porque a Bíblia pede para manejar a palavra, pastor Antônio. Quando eu não conheço, quando eu não manejo, aí eu me coloco obsoleto, coloco a minha fala. Eu uso argumentos obsoléticos para me defender no altar, né? Para me esconder da realidade bíblica. É isso que está acontecendo, né? Esse absolutismo dentro do altar, em cima do altar. Porque a palavra obsoleto, ela significa ultrapassado, né, irmão? Então, veja bem, quem pensa... as pessoas não falam tanto de amor, não querem amor, e a Bíblia é o que mais fala de amor. Paz. As pessoas não querem justiça, a Bíblia é que ensina sobre justiça.
né? As pessoas não querem paz, a Bíblia fala da paz. As Isso. pessoas não querem alcançar a prosperidade, ter uma família abençoada. A Bíblia ensina como ter uma Ensina a família abençoada. Como prosperidade. que a Bíblia pode estar obsoleta se é ela que definiu os padrões éticos e morais que criou todas as leis do mundo? Sim, tá bom? Agora nós vamos encerrar aqui, né? Eu quero ter um tempinho, só segundinho. Eu acho que não. Eu não dou para os outros pastores e nem para esse pastor também. Eu não vou dar o direito de dar as considerações finais para que volte mais, né, pastor Antônio? É um prazer termos aqui nós das mulheres que vencem no quadro Sola Escritura. Tchau, tchau para vocês. Sábado, ó, ligadinho. E agora tem vários quadros maravilhosos. Tchau, tchau para vocês. Bom dia, mulheres que vencem na graça. Estamos nesse momento aí entrando no teu lar através desse programa. Estamos com um quadro hoje, que é o nosso quadro Dicas de Beleza. Estamos hoje recebendo a nossa esteticista Eliete Alves. Bom dia, Eliete. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso Obrigada. quadro. E hoje ela vai estar trazendo aí dicas importantíssimas sobre cuidado com as mãos. Estamos também com a nossa pastora Irene. Hoje, né, se colocou aqui como nossa modelo para estar recebendo os cuidados com as mãos. E eu quero já iniciar perguntando para você, Eliete, qual é a importância com os cuidados com as mãos? E aí você já pode também aproveitar e falar o que você vai estar hoje fazendo aqui, né, nas mãos da pastora Irene, quais são os cuidados, e aí a gente vai interagindo. Tá certo. Então, as mãos, como todos sabem, é um instrumento muito importante no nosso corpo, né? É pelas mãos que nós abençoamos, que nós ofertamos o que há de melhor dentro de nós, que é o amor, né? O amor de Deus. E nós precisamos cuidar com amor e carinho desse instrumento, né? Dessa parte integrante do nosso corpo, que são as mãos. As mãos, elas sofrem diversos fatores, né, de agressões no dia a dia, né, principalmente a dona de casa, né, no dia a dia, produtos químicos, né, dentro de casa, produtos químicos também para beleza mesmo, né, que todos nós sabemos, né, que a gente utiliza, né. Então esses produtos, eles agridem bastante a pele da mão. Que ocorre não é aquela só situação de envelhecer as mãos, exatamente, né? não são só esses fatores, né? Não só o fator idade que vai estar prejudicando e denegrindo a pele das mãos. São esses fatores também químicos, né? O fator da idade com certeza é um fator bem importante, né? Mas que a gente pode suavizar através dos cuidados. Geralmente são produtos, né? De estar cuidando, um creme. Então hoje nós estamos aqui, vamos fazer um peeling nas mãos, que esse peeling ele vai trazer renovação celular. O objetivo dele é estimular também, né, as células, porque na pele nós temos, né, várias camadas, né, e os produtos vão estar agindo nessas camadas, estimulando as células de colágeno, células de elastina, né, que são células que ajudam na recuperação da pele, né, na restauração da pele. E o peeling vai estar proporcionando esse benefício. E através desse peeling, ele é que vem aquele resultado que muitas fazem, fala que sente aquela diferença. Exatamente. Que a pele ficou mais a pele jovem, fica sedosa. Por quê? Porque ocorre uma renovação celular. No momento em que nós fazemos o peeling, por exemplo, que é o segundo passo, né? Nós vamos higienizar, aí vamos estar utilizando o esfoliante e vamos estar retirando as células mortas. Essas células, elas sendo retiradas, os produtos que nós vamos colocar em seguida vai estar permeando melhor na pele e vai estar trazendo essa renovação, esse rejuvenescimento para a pele. E essa dica sua é importante porque tem muitas mulheres em casa que não têm o hábito de passar um creme nas mãos. Elas atuam, né, diariamente ali com suas obrigações domésticas. E o que ocorre? As mãos vão ficando ressecadas. Eu mesmo já observei
O rosto da pessoa é jovem, mas as mãos dela é toda frágida, toda e não envelhecida. adianta só passar um creme, um hidratante para as mãos. Precisa ter esse processo antes, né? Você precisa retirar essa sujidade. A pele, nós temos um manto, que é o manto hidrolipídico, que protege a nossa pele, né? Que muitos se preocupam com o rosto e esquece exatamente, da mão, né? esquece toda a parte do corpo, né? Sim. Então precisa estar fazendo esse tratamento, retirando essas células para depois estar colocando um creme, que é um hidratante, que é o que vai hidratar, maciar as mãos. Então precisa ter um protocolozinho, pelo menos básico, né? E Para estar agora a sua proporcionando dica. esse momento. A sua dica, qual que é o primeiro passo? Para dona primeiro- de casa que está em casa, falar, mas eu não tenho todos esses produtos. E pelo que eu estou vendo, são produtos simples do dia a dia, São né? produtos simples. Primeiro a gente vai utilizar um gel, né? Esse gel aqui, ele vai estar retirando a sujidade, vai estar fazendo a limpeza das mãos, tirando... porque nós temos, nas mãos a gente toca em tudo, né? E a gente vai absorvendo o micro-organismo, né? Que vão ficando nas mãos. Esse primeiro passo é para isso, né? Ele vai retirar, vai fazer a limpeza. Aí depois, eu vou estar utilizando aqui Sim, agora, já né? iniciando, tá? E- O procedimento, até mesmo já pegou o antes e o depois, né? Pegou o antes e vamos mostrar o depois. Né? Então, a gente vai Até estar fazendo mesmo esse após processo, né? Ele é conhecido como SPA para as mãos É o também, SPA né? para Muita as gente mãos. não conhece o que é Isso. SPA para as mãos e nem SPA para os pés. Eu mesmo, Na verdade, recentemente, que eu fiquei sabendo o que spa, na verdade, é esse momento, né? Que é um momento que proporciona relaxamento, né? Que proporciona um bem-estar para a pessoa, né? Pode virar um pouquinho? Sim. E também, assim, o que a mulher que está em casa, ela deve fazer para manter as mãos sempre bem cuidadas e jovens. Então, geralmente, seria esse tratamento. É uma vez na semana, uma vez na quinzena. Qual a sua dica para a dona de casa? Ela está aí, né? A gente fala, mas eu tenho que fazer todos os dias. Qual que é a sua dica? É Olha, todos os dias ou uma vez na semana? Os cuidados com a hidratação tem que ser todos os dias. Esse passo, que é do esfoliante, que retira as células mortas, pode ser feito um dia sim, um dia não. Porque as mãos a gente utiliza diariamente, todo momento, né? Nosso instrumento do corpo que nós mais utilizamos é a mão, né? Então, meia hora depois que você fez um procedimento de esfoliação das mãos, o manto retorna e aí outros fatores, né, que são os micro-organismos, tudo vai sendo absorvido de novo na pele, né? Então, esses cuidados têm que ser diário. Esse agora é um esfoliante. Esse aqui é o esfoliante. Esse esfoliante, o benefício dele é retirar as células mortas, é promover também essa renovação celular, é promover também o estímulo, né? Quando ele tem esferas, né, que nós vamos massageando e aí esse movimento vai fazendo com que estimule a segunda camada da pele, que é onde localiza as células de colágeno, de elastina, e vão sendo estimuladas, que é um processo que esse estímulo vai fazendo o processo vir de dentro para fora, vai estimulando e vai melhorando a qualidade da pele. São quantos passos? Olha, esses passos aqui, então, são esse passo aqui do esfoliante. Depois do esfoliante a gente retira e a gente vem com esse aqui, que também ele é um creme já próprio para os pés. Ele vai fazer um peeling. A gente passamos, deixa um tempo, ele agir, depois retira. Aí nós colocamos este produto aqui, que esse produto aqui, ele tem cânfora. Ele vai também estimular a corrente sanguínea. Ele vai fazer com que o sistema venoso circule com mais facilidade, que são os que levam os nutrientes para as células, que vão fazer com que nossas células fiquem nutridas, né? Então, esse é o passo. E finalizando, nós vamos finalizar com um creme hidratante. Aqui tem o creme, esse creme hidratante aqui. Aí a escolha, nós temos esse aqui também, que também pode ser utilizado, né?
A falta de cuidado com as mãos diariamente, ela pode causar manchas também? Ela causa manchas porque ela vai ficar sensível, a falta de cuidado vai ressecar, a pele fica desidratada e quando desidrata, ela fica sensível e propensa, né, a manchas, a doenças da pele. Então os cuidados, na verdade, não são só estéticos, são uns cuidados de saúde também, né, das Olha mãos. aí, mulheres, está vendo? Muitas, às vezes, não dão a devida atenção para as mãos, principalmente dona de casa, que é cozinheira, né, que lava roupa, que aí sempre está usando produtos químicos. Muitas mulheres, elas chegam a ter aquelas mãos, como você disse, ressecadas, grossas, Calejadas. né, calejadas, manchadas. Até mesmo, às vezes, a gente vê muitas mulheres que têm essa fragidez na mão. E é nova, porque, pelo que eu percebo, precisa ser mais de idade, não. Menina nova aí, que já tem as mãos envelhecidas. E também nas unhas, se a pele fica desidratada, né, nós temos queratina, né? A queratina é que faz essa função de criar as cutículas, né, de engrossar essas laterais das unhas. E aí, se não houve um cuidado, pode ocorrer um fungo e a pessoa pode perder a unha por fungos. Ou aquela inflamações, facilidade de quebrar, né? Também temos que falar, olha, minha unha vai resseca a crescendo, unha, já quebra. É a falta de hidratação também. Lógico que tem os fatores, que são fatores de doenças, né? Que provocam essas descamação nas unhas. Mas a maioria das vezes é por processos químicos que nós utilizamos diariamente e falta de hidratação, né? Então, e assim, interessante, até quero que você depois nos informe agora aí, esse é o procedimento final. Esse aqui nós vamos fazer, nós vamos utilizar este creme e vamos deixar ele agir um pouco, depois retirar. É um efeito peeling, né? Esse aqui. Para aquela dona de casa, para aquela mulher que já está com a mão bem envelhecida, né? Ela está com a mão bem danificada, ou com todas essas dicas aí que você falou sobre envelhecimento das mãos. Quanto tempo que ela pode recuperar novamente? Pelo que eu vi aí, a mão fica hidratada, jovem e bem sedosa. Quantas sessões que ela deveria fazer? Como que você poderia assim, dar uma dica de quantas sessões? Se ela for fazer em cabine, né? Umas 10, 15 sessões para poder estar recuperando, dependendo de como estão as mãos. Porque às vezes a pessoa cuida diariamente, pode não fazer um preparo, né, para cuidar, né? Mas tá sempre usando um creme hidratante para as mãos. Então aí as mãos dessa mulher já vai estar menos agredida, né? Vai ser mais fácil para estar rejuvenescendo essas mãos. Muito bom. E olha, mulheres, não tem coisa melhor que uma mulher ter uma mão macia, sedosa, bem cuidada, né? Vai estar aí com o corpo todo bem cuidado, mas também com umas mãos sedosas. Porque até então, tem mulheres que às vezes são representantes de produtos de cosmético e elas mesmo não têm esse cuidado. Não utiliza, tem muitos que nem utilizam o próprio produto que representa. Verdade. Então a gente sempre costuma dizer, né? Um hábito lá, dizer que a mulher ela tem que estar representando bem aquilo que ela está. E esse momento é o que eu falei, o momento que proporciona um bem-estar, um relaxamento, porque o toque é muito importante, né? Sim. Só o toque já deixa a pessoa já em estado Só de ver você fazendo aí, né? já pensou em mim, né? Deve ser, acredito que deve estar ali trazendo um bem-estar, né, pastora? Não vai dormir, pastora. Não, mas é gostoso. E esse tempo, infelizmente, muitas mulheres não tiram para elas. Não tira. Elas vivem dizendo, não tenho tempo. Não tenho tempo. E quando elas vão perceber, já estão numa situação séria. É verdade. Então você, mulher dona de casa, que às vezes diz que não tem Só tempo, um pouquinho, são só cuidados pra chegar. básicos, simples, que você pode estar aí fazendo no seu dia a dia e tendo umas mãos maravilhosas. É como a nossa amiga diz, é uma mão que abençoa, é uma mão que retribui também, né? E uma mão que, com certeza, você, mulher que representa aí produtos de cosmético, você vai vender os seus produtos pelo que você está demonstrando. Verdade. Né? Agora já está na parte... Agora eu vou aplicar o creme que tem a cânfora como ativo.
A cânfora, ela vai promover ativar a circulação. E também tem, olha, é uma opção, né? Porque às vezes a pessoa pode não, porque ele tem um aroma mais acentuado. Podemos usar ele e podemos utilizar o creme hidratante para as mãos. Aí a cliente vai decidir, né? Aquele que vai deixar a mão dela mais macia ainda e mais hidratada por no mínimo uma semana. É porque ele também promove essa função de relaxamento, né? De ativar a Já circulação. estamos Mas na verdade ele é utilizado assim. Esse creme com a cânfora a gente costuma utilizar mais nos pés, né? Mas utiliza-se também em outras partes do corpo. Aí, como as aí mãos. você vai finalizar já com um creme Vamos hidratante. colocar esse creme hidratante. Até pra gente comparar, né? O antes e E depois um que eu filtro estou aqui, solar eu tô também, vendo. um filtro solar depois. É muito importante, né? Colocar o filtro solar, porque a função do filtro solar na pele ele vai fazer uma oclusão e manter o ativo daquele produto que nós estamos utilizando, para ele E aí, fazer após uma melhor esse absorção. procedimento, a gente já pode comparar o antes e o depois? Pode comparar. Já. Ótimo. Quando terminar aqui, a gente já pode comparar. Muito bom. Essa já é você falou, o último passo, né? Que é a hidratação. Já foi esfoliado, já foi... Foi feito higienizado, foi esfoliado, foi feito aplicado esse produto aqui que faz um efeito peeling. E agora nós estamos colocando um hidratante. Ótimo. Para aquela dona de casa que está nos assistindo nesse momento, fala, eu não tenho esse tempo, que leva alguns minutos. Qual é a dica básica que você pode passar para ela agora? No mínimo que ela tem que fazer, pelo menos diariamente, que ela tem que ter na bolsa dela. Na bolsa ela precisa ter pelo menos um hidratante para as mãos. Que é Já é o uma essencial, prevenção, que né, é o gente? essencial, né? Um hidratante para as mãos e um filtro solar. Porque o filtro solar, as pessoas costumam focar os cuidados só com o rosto. Esquece de outras partes do corpo, né? As mãos, elas precisam de filtro solar. Os pés precisam de filtro solar. Olha aí, gente. Olha, vai focar aqui para vocês verem que diferença. E isso foi a primeira sessão. Imagina se fazer as 15 sessões, né? Vamos comparar. Vamos aqui. Olha aí, vocês que estão focando para vocês verem a diferença e a importância com os cuidados com a mão. Mulheres, vamos nos cuidar. Um momento, você já consegue ver a diferença da hidratação, Pastora Irene que está aí, o que a senhora pode dizer nesse momento? Há uma diferença? Sim, há uma diferença, sim, dá para perceber muito bem. Eu gostei, só que foi feito só numa mão. Não, vamos na outra. Sim, É pra gente. É como é programa, né, gente? Todo mundo já sabe que tem uns minutos. Mas a pastora vai sentar ali e vai receber os cuidados finais. Finalizar os cuidados, né? Mas olha, deixa suas considerações finais. Muito grata pela sua presença. Queremos já deixar aqui antemão já um outro convite. Ai, obrigada. Tá? Foi muito importante as suas dicas. E deixa o seu contato também. Tá certo. Eu deixei meu contato, jamais vou colocar também, né? Meu nome é Eliette Alves, o meu telefone é 9962-8113. E quero colocar para as mulheres lembrando que a pele é um órgão do nosso corpo. E um órgão muito importante, precisa de cuidados. E não devemos simplesmente focar nossos cuidados só no rosto. O corpo todo precisa, porque ele é um órgão e, sendo um órgão, está propenso a doenças, a agressões do tempo. E esses cuidados são fundamentais, não esteticamente, mas no campo da saúde. Então, que as mulheres busquem cuidar mais. Pelo menos um filtro solar diariamente. E o sol não é só o fator que envelhece. Nós temos outros fatores, que são as irradiações pelo celular, computadores, né, lâmpadas nas nossas casas. Então, a gente precisa ter esse cuidado diário. Então, mulheres, esse é o nosso quadro Dicas de Beleza. Mais informações, está aí o telefone da Eliette. Ela está à disposição para tirar dúvidas,
até mesmo para estar agendando um horário com ela, né, Eliette? Isso. Muito grata, um bom dia para vocês Não e tem Deus nada. abençoe a todos. O livro Exija Seus Direitos nos traz ensinamentos profundos e simples sobre a fé que libera o poder de Deus em nosso favor. A obra trata de assuntos como a fé, a confiança e o poder de Deus em ação. Adquira já o seu. graçaeditorial.com.br ou ligue para 21 2141 5100. Exija seus direitos. Um produto Graça Editorial. Ninguém mais do que nós mulheres sabemos o que é estar de TPM. 3 letrinhas que juntas embaralham nossas vidas, fazendo-nos ficar à flor da pele. Mas Deus, graciosamente, concedeu a cada mulher as ferramentas para controlar seus pensamentos e sentimentos. E são através delas que o Dr. Ron Wicker nos orienta no livro A Flor da Pele. Se a dúvida é como conviver com a TPM e a menopausa, não basta o chocolate. Leia o livro A Flor da Pele e espante a irritação daqueles dias. Bom dia! Nós estamos aqui no quadro de Mulher para Mulher. E temos o prazer, uso muito a palavra que é chave para mim, inenarrável, de ter aqui conosco hoje, né, a pastora Noemi, teóloga também exegética, psicóloga e no presente momento se especializando em neuropsicologia. E nós a convidamos, o quadro de Mulher com Mulher, para estar nos auxiliando, nos orientando sobre o que mesmo? A depressão. Porque há uma confusão, pastora Noemi, bom dia. Bom dia, pastora. É um prazer estar aqui nesse programa de Mulher para Mulher, para a gente dar um pouco de esclarecimento sobre esse tema, depressão, que está muito falado e banalizado também. Depressão é algo sério, é uma doença grave, né? Isso, porque as pessoas, pastora Noemi, nós, né, por falta de conhecimento, nós temos assim, um lapso, ou talvez uma breve confusão ou má interpretação sobre visão científica, sobre a depressão ou a visão espiritual. E hoje o tempo é só curtinho. A psicóloga, a exegética, também teóloga, pastora Noemi, ela vai dar uma pincelada para nós sobre a visão científica da depressão. É com a senhora, pastora. Então, queria hoje esclarecer ao público o seguinte, sobre o que é uma depressão. Depressão é uma doença grave, que não deve ser levada de qualquer maneira, nem avaliada de qualquer forma. Porque hoje é comum as pessoas falarem que estão com depressão. Apenas um sintoma, um sintoma apenas não define uma depressão. Às vezes um quadro de tristeza não é uma depressão, né? Uma tristeza profunda pode ser outros tipos de doença. E a depressão, ela se enquadra vários fatores, né, que são a causa da depressão. Hoje a gente tem fatores internos e externos, né, que a ciência define como endógenas e exógenas. E endógenas são as coisas internas que são ativadas pelo próprio organismo, né, que seria um tipo de depressão que é desengatilhada pela química que há no cérebro de cada pessoa, de cada indivíduo. E isso pode ocorrer o quê? Nosso cérebro, eu falo que ele é bem inteligente, né? Que o nosso Deus Criador fez algo super demais, é o cérebro. E o cérebro humano, ele tem os neurotransmissores. E dentro desses neurotransmissores, tem os neurotransmissores que trazem estímulo, trazem energia, alegria. São a dopamina, a serotonina.
e a noradrenalina. E se algum desses aí estão desajustados, estão baixos, ou estão com uma falta, ou não está dando um estímulo correto como é para ser, isso é sentido. Então a depressão ela pode ser sentida tanto no corpo como na mente. Ela pode afetar o indivíduo. E ela também pode ser de causas psicológicas, sociais. Hoje nós vivemos um mundo do qual vivemos vários tipos de circunstâncias, conflitos. E aí as causas podem ser várias. E está afetando, encerrando, pastora, todas as classes, não tirando minha também, púlpito, né? Todas as classes. Aproveitando a sua fala, que o tempo é curto, nos ensina a lidar com isso aí, sem falarmos ainda hoje da visão espiritual, pastora. Sim, hoje eu acredito assim, que Deus nos fez um ser completo, corpo, alma e espírito. E a gente não pode, por isso o homem, há um questionamento dentro do homem a respeito de o além, o para além, né? Da pessoa de Deus. Então, se algo estiver desajustado, eu acredito, tanto no corpo como na alma e no espírito, então tem que estar tudo, né, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, né, corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então quer dizer que nós sofremos essas interferências, essas coisas que a circunstância nos trazem, mas a gente pode, pela palavra, mas isso fica para uma outra oportunidade, sim, né? Claro. A gente está esclarecendo aqui dentro da ciência, né? Como a ciência olha para isso, e a gente sabe que um médico ou um especialista, terapeuta, pode diagnosticar um paciente ou uma pessoa que está com depressão. Então não é qualquer um que avalia alguém da família ou alguém chegado e diz, você está com depressão. Você tem que ser avaliado profissionais que entendem nessa área e vão te ajudar. E aí ele vai estar com um olhar todo diferenciado e vai te ajudar a sair dessa depressão, né? E se precisar de medicamento, somente o médico, o psiquiatra que diagnostica e passa, né, para você esse medicamento. E é bom sempre ter um conselheiro, um terapeuta que te ajuda. Nesse momento eu acho que muito importante, além da medicação, a terapia. Nós precisamos colocar para fora aquilo que está nos angustiando, aquilo que está nos trazendo conflito. E a maioria desses problemas que ocasiona a depressão geralmente coisas externas, conflitos que a pessoa não consegue resolver, né? E aí ela sente culpa, e da culpa é um gatilho para a depressão, né? Então várias coisas hoje pode contribuir para que a pessoa sinta-se deprimida. Então, o que pode, quais são os sintomas, né? São vários, né? Eu vou citar alguns aqui, né? Isso. Porque isso aí vai de pessoa para pessoa. Quando sente uma profunda tristeza, irritabilidade, a pessoa tem apatia, ela não quer se relacionar socialmente, né? A pessoa, ou ela tem aumento de apetite, ou ela tem diminuição de apetite, né? Tem vários tipos de sintoma do qual a pessoa, você diagnostica que ela está com uma depressão. Sim. Pastora Noemi, a senhora pode deixar o seu telefone aí para esse ouvinte também está ouvindo, também conselheira da Associação Brasileira dos Conselhos Bíblicos, ABCD, né? Isso? ABCD? ABCD, também conselheira. No finalzinho a senhora deixa o seu telefone, né? Para quem precisar desse aconselhamento, é um aconselhamento cristão também dentro do campo espiritual teológico, tá? Pastor, nós temos algum tempinho ainda, né? Aí um pouquinho. Então veja bem, enfatizando, nós estamos com apenas 2 minutinhos. Eu não vou te dar as considerações finais, tá bom? Porque estará sempre conosco aqui. Vocês entenderam? Visão científica, ela deixou claro. E próxima oportunidade nós vamos colocar a visão espiritual, né, pastora? E como pastora, temos 1 minuto e meio, como psicóloga,
como pastora, como exegética também na teologia, como conselheira, que recado você dá para essa mãe, para essa pessoa, ou homem ou mulher, ou seja, assim, a classe no geral, que conselho você daria no momento de crise ou de início de algum problema? Não se isolar, procurar ajuda. Geralmente a gente isola, não sente mais dentro, né? Você procurar ajuda de alguém que vai poder te ajudar. A gente diz sempre assim, tem pessoas que não vão ajudar, não vão contribuir para o nosso bem. Então, assim, procurar pessoas que realmente são habilitadas para te ajudar. Tá bom, obrigada, pastora Noemi. Tá? E com certeza não vou pedir as considerações finais, não eu fecho aqui, não quero. E fica ligadinho nessa programação que tem outros quadros maravilhosos. Obrigada. De mulher para mulher, um abraço para você. Viram, pessoal? A gente sabe que a depressão é o mal do século. Atinge pessoas lá de fora e está atingindo principalmente as pessoas que são da igreja, da casa de Deus, filhos do Senhor, que não era para ser. Triste, né? Muito triste, mas infelizmente isso está acontecendo. Nós temos que, ela falou um pouquinho mais tecnicamente, mas nós temos que saber que o Senhor Jesus é o que cura, é o que sara. Se de repente você se encontra num quadro desse de depressão, busque a ajuda do Senhor Jesus. Porque Ele sim é que liberta. Ele diz, eu ouvirei da verdade e a verdade vos libertará. Então, se você ouvir a palavra que é o Senhor Jesus, com certeza você será liberto no nome de Jesus. Finalizando a nossa programação, eu agradeço a presença de vocês e eu agradeço a Deus, agradeço o pastor Anderson, a produção do programa, todos que vocês também que estão nos assistindo. Fique sempre ligado conosco nesse programa. Levanta, 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 e seja a mulher mais que chame. Levanta, 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 e seja a mulher mais que chame. A mulher mais que chama, ela canta, adora e ora. A mulher mais que chama, ela é linda de dentro pra fora. É de Deus, é de fé, é virtuosa, é abençoada, é vitoriosa. Teu valor muito excede de finas joias. Olá, muito bom dia, graças a Deus e um bom dia com muita alegria. Depois de uns dias aí parado, né, eu não estava aqui, tive que fazer uma pequena viagem. Porque a gente não é de ferro, nós temos que descansar também um pouquinho, né, passear um pouco, faz bem para a cabeça. Mas graças a Deus estamos de volta e aqui no programa Mulheres que Vencem, em nome do Senhor Jesus. E dessa vez a mensagem que eu tenho para deixar para você é uma mensagem que eu amo muito, de que eu gosto de estar passando para as pessoas, porque é uma mensagem que fortalece a gente, que nos levanta. É lá onde o Senhor lhe diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se Deus ele fica alegre quando nós temos força, então nós temos que lutar para continuar forte. E como é que nós vamos continuar forte? Quando nós edificamos a nossa vida na palavra do Senhor. Se nós estamos edificados na palavra, na rocha, nós sempre seremos fortes. E sendo forte, alegra o coração de Deus. E não tem nada melhor que alegrar o coração do Senhor. Ele é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cuida de nós, o Criador, o grande eu sou. Temos que lutar para sempre alegrar ao Senhor. Por isso eu digo, mulher, nunca desanima, nunca retroceda, nunca volte atrás. Continue na tua luta, continue aí na perseverança, porque com certeza você lutando, você perseverando, Deus vai te ajudar. Ele ajuda todo aquele que esforça. No nosso quadro, nós temos aqui a pastora Isanil, mais o pastor Antônio Ferreira Barbosa, onde eles, aqui no quadro da Sola Escritura,
estiveram falando sobre os pilares que fundamentam a sola escritura. Vamos conferir aí. Bom dia! Olha nós aqui novamente no quadro Sola Escritura. E usar sempre aquela palavrinha-chave, o prazer inenarrável. Hoje nós temos aqui um amigo, inclusive um amigo de seminário há muito tempo, pastor Antônio Ferreira Barbosa, bacharel em teologia, exegético também. E congrega na Igreja Batista Independente Ebenezer. Bom dia, pastor Antônio. Bom dia, pastor Eusani. Bom dia a todos os nossos telespectadores. A paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui. Que bom revermos, né, pastor? O prazer é todo meu. Ah, que beijo. Então vamos lá. Nós vamos diretamente à pergunta, porque às vezes as pessoas falam assim, pastora, dá um toquezinho, uma pinceladinha, pastor Antônio, sobre sola escritura. Hoje nós vamos dar uma aprofundadinha nas suas fundamentações, né,